Olá, oitavo ano. Bom dia, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, educando, a seus responsáveis e também nossos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos. Está comigo aqui, para ajudar aqui na interação, o professor Magno. Olá, galera do oitavo ano, estamos juntos aí. Lembrando de fazer uma interação pelo chat bem bacana, bem legal, com as perguntas pertinentes. Não colocar aí seus dados pessoais no chat durante a interação. Tá legal? Muito bem. Então, né, principalmente aqui para os nossos colegas professores, a gente vai falar um pouquinho da habilidade que será trabalhada nessa aula. Tá ok? Tá aí, ó, identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em vegetais e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Gente, então assim, essa já é a terceira aula sobre este assunto, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os animais. A gente falou nas duas outras aulas sobre vegetais, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre animais, tá bom? Qual é o objetivo da aula, então? Estudar diferentes características na reprodução dos animais. Ok? Esse é o objetivo da aula de hoje. Muito bem. Para essa aula correr direitinho, né, o que a gente vai fazer? Tá bom? Então nós vamos fazer uma tarefazinha que está lá no caderninho, interagir com o professor Magno e comigo, né, e algumas atividades aí. Ok? Pois bem, como que eu posso acompanhar esta aula? Para acompanhar essa aula, então, ó, é bom eu ter um caderno, né, para anotar aí, tá bom? Fazer as atividades propostas. O seu caderno do aluno, lá, páginas 13 e 14, está ligado a esse assunto, tá bom? E é bom você sempre identificar a sua aula com data e título, né? Lembrando que hoje o tema é reprodução animal, tá ok? Bom, para começar, eu quero fazer uma pequena recordação aí, tá bom? Nós falamos já nas aulas anteriores sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada. Eu quero dar um minuto para você recordar aqui com a gente. O que é reprodução sexuada e o que é reprodução assexuada? Um minutinho, tá bom? Legal, olha só. Uma, uma porção de gente aqui escreveu, de Joel, que inclusive a Eduarda disse que a sexuada é aquela que há troca de material genético, mas não é só ela não, tem uma galera aqui que respondeu isso. Muito bem. Então quer dizer que na reprodução sexuada há troca de material genético. Perfeito. Tá, já na reprodução assexuada, né, isso não acontece. Muito bem. Então, para a gente recordar o que é essa história de material genético, etc. e tal, eu vou rever algumas palavrinhas que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Tudo bem? Então a gente tem um slidezinho aí, ó, que ele vai falar assim, que gametas são as células reprodutivas femininas e masculinas. Então quando eu falar de gameta, eu vou inclusive depois fazer um esqueminha aqui, mas você precisa lembrar disso. Reprodução assexuada é toda aquela que um ser vivo consegue fazer sem a ajuda de um parceiro, logo ele não vai ter troca de material genético. Já na reprodução sexuada, vai ter dois parceiros, né? Vai ter o parceiro, então parte do material genético vai vir de um ser vivo e parte virá de outro ser vivo. Tudo bem?
No outro slide, eu tenho aí uma outra informação, que é o que é gen, né? A gente escreve gene, se lê gen, tá bom? Trecho da molécula de DNA que contém informações sobre as características de um organismo. Então, lembra que lá no núcleo da célula eu vou ter um cromossomo, enroladinho no cromossomo eu vou ter DNA, e os trechos do DNA vão me dar informações como, por exemplo, a textura da minha pele, tipo de cabelo, cor do olho, até mesmo pela proteína, se eu vou ser uma planta, se eu vou ser um animal, se eu vou ser um fungo, porque o DNA ele é universal. Todo ser vivo tem DNA. Tá bom? E zigoto, que estava lá no slide, zigoto, ele é a primeira célula que vai formar um novo ser vivo quando a reprodução é sexuada. Tudo bem? Ok? Muito bem. Eu vou começar falando da reprodução dos animais, mas a reprodução assexuada, tá? Então eu queria que vocês dessem uma olhada nessas figurinhas aí, tá? Eu vou aguardar um momentinho, então você tem aí, vê se você consegue reconhecer aí que seres vivos são esses. Tá? Muito bem, então vocês viram aí, você tem uma estrela do mar, que é um animal, tá bom? E você tem um escorpião. A estrela do mar, ela também tem reprodução sexuada, mas primeiro eu vou falar de como ela pode se reproduzir assexuadamente, tá bom? Se você pegar a estrela do mar e partir ela ao meio, ou se você partir qualquer pedaço dela, desde que 1/5 do centro dela esteja junto, somente 1/5, ou seja, você divide em 5 partes, 1/5 estando junto, ela já vai formar uma nova estrela do mar. Esse tipo de reprodução a gente fala que é reprodução por brotamento. Tá? Então não é só planta que brota, animal também brota. Tá bom? Então a estrela do mar ela é um exemplo, tem outros, né? Mas eu coloquei aí a estrela do mar porque é bastante curioso. Se você partir ela em 5 partes ali, você vai ter 5 novas estrelas do mar. Só que, gente, ela não precisou de um parceiro. Se ela não precisou de um parceiro, quer dizer que todas serão clones. Tá? Vão ser idênticas, geneticamente falando. Tá bom? Não vai ter uma variação genética. O outro cara que eu coloquei aí para vocês é o escorpião. Tá bom? O escorpião, ele tem um processo de reprodução interessante. Não todos, tá? Mas o escorpião amarelo, ele vai ter um processo de reprodução muito interessante, que é chamado de partenogênese. Nossa, mas que palavrão, partenogênese. O que significa partenogênese? A partenogênese, ela é um processo em que a fêmea tem um óvulo, esse óvulo não vai encontrar o gameta masculino, não vai haver fecundação, e mesmo assim esse óvulo vai começar a se dividir e formar um novo ser vivo. Então não houve variação genética. Sabe quem faz isso, além do escorpião? A abelha. Aquelas abelhas que você está acostumado a ver lá na colmeia, né, a fêmea, as abelhas fêmeas, são formadas pela fecundação da rainha. Já a abelha macho, que é o zangão, não. Ele sempre é formado por partenogênese. Tá? Então, a partenogênese é uma das formas de reprodução assexuada dos animais. O brotamento
é outra forma de reprodução assexuada por animais. Tudo bem? E você tem mais relacionado a isso lá no seu caderninho do aluno. Tá ok? Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. Agora eu quero saber de vocês. Olha, eu falei. Quero ver quem prestou atenção, hein? Quem ainda está meio dormindo aí. Tá? Eu quero saber o seguinte, ó, eu vou deixar aí 2 minutinhos para você pensar e responder, tá bom? Na reprodução assexuada, não há variação genética. Por quê? 2 minutinhos. Bom, a gente teve muitas interações aqui. Ó, a Patrícia acha que é porque não precisou de troca de material genético. Muito bem. A Bruna disse porque não houve troca do material genético. Ok. O Eduardo também compartilha dessa ideia, viu, Joel? Disse que é porque eles não trocam material genético. O Rafael também disse que é porque não há 2 indivíduos, né? Uhum. E um sozinho se reproduz. E por aí vai. Muito bem. Gente, ó, por que eu escolhi o escorpião? Primeiro porque ele está no seu caderno do aluno, lá tem um texto inclusive falando de partenogênese. Tá? Depois, porque ele está se tornando um problema sério aqui no nosso estado. Tá? E por quê? Um dos motivos é esse, ele não precisa de parceiro para se reproduzir. Então para ele virar praga é muito fácil. Tá? E o que chama o escorpião para perto de mim? Primeiro, o filé mignon do escorpião, vamos colocar assim, o que ele mais gosta de comer, que para ele é uma delícia, é o melhor cardápio, é barata. Escorpião ama barata. Eu sei que você que não gosta de barata, agora deu um pulo, né? Falou, opa, vou comprar um escorpião para mim. O problema do escorpião é que ele tem uma estrutura que injeta veneno em você. A gente chama qualquer animal que tem uma estrutura e injeta veneno de animal peçonhento. Então ele tem uma peçonha e ele tem uma estrutura para injetar a peçonha em você. Peçonha e veneno é a mesma coisa, daí a gente chama de animal peçonhento. Quando um animal é venenoso, quer dizer que se eu comer ele vai fazer mal. Tem borboleta que é venenosa, mas não é peçonhenta. Agora, quando eu falo que é peçonhento é porque ele injeta o veneno em mim. Tá bom? O escorpião é esse caso. Que dependendo, o escorpião que faz partenogênese é o escorpião amarelo. E ele é um dos que tem um veneno que pode matar uma criança pequena, pode matar um idoso, ou pode matar qualquer pessoa que já esteja com a saúde muito comprometida. Tá? Então, olha a importância. Aí a gente junta entulho na nossa casa, que vai gerar umidade, que vai atrair barata,
que vai atrair o escorpião. Tá? Então, por que eu estou falando isso? O seu caderno do aluno ele trata exatamente sobre isso, sobre as nossas interações com o ambiente e quando a gente altera esse ambiente, o que pode trazer de bom e o que pode trazer de ruim. Tá ok? Bom, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês agora, então, de reprodução sexuada. Então, nessa reprodução aí do escorpião, professor, a Gleice perguntou, na verdade ela acha, né, que não precisa de um parceiro, é isso mesmo? Exatamente. É só a fêmea, né? Um empoderamento aí da fêmea, né? É só a fêmea e ela dispensa o macho. Tá? O que que acontece? Vai ter um óvulo. Ó, eu vou colocar assim. Lembra que na matemática, N quer dizer um número qualquer, não é? Então eu vou colocar assim, ó. Essa célula ela é N. Por que ela é N? Ela é um óvulo. Tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre esse N. Então essa célula é N. Quer dizer que ela tem um número N de cromossomos. E essa célula vai se dividir, uma célula para ela se reproduzir, né? Na verdade ela está se multiplicando, mas a gente fala que ela se divide. Uma se divide ao meio e se transforma em duas. Depois essas duas se transformam em 4. Depois essas 4 vão se transformar em 8. Tá? Até começar a formar um ser vivo. Ela faz isso do óvulo direto. Tá? Sem precisar do gameta masculino. Ou seja, isso aqui é só o gameta feminino. E isso aqui eu chamo de partenogênese. Eu acho que a Cauã perguntou se é correto falar reprodução patogênica. Acho que ele quis dizer, Não. então, paternogênica. Paternogênica. Sabe por que não? Patogênico, a palavra patogênico vem de doença. Tá? Gênesis quer dizer início, começo. Está até na Bíblia, lá, Gênesis, o primeiro livro, quer dizer início. Tá? E patos é doença. Então, quando eu falo que um organismo é patogênico, quer dizer que ele dá origem a uma doença. Tá bom? É diferente de partenogênese, tudo bem? É parecida, a palavra é fácil de confundir, né? Então, assim, mas é bom a gente enriquecer nosso vocabulário. É lógico, né? Tá respondido aí pro Cauã. Isso aí, Legal. Muito bem, Cauã, obrigado pela participação. Bom, então isso aqui, gente, é a partenogênese, ok? Agora quando... Opa, quase que eu caí. Agora quando... Quase que eu caí da câmera lá. Agora quando... eu vou falar de reprodução sexuada, eu posso falar de duas formas de reprodução, que tem até um slidezinho aí, ó. Fecundação interna e fecundação externa, tá ok? Pode voltar para mim, eu vou começar falando de fecundação externa. Então, olha só, isso aqui, gente, não tem o talento que o professor Magno tem, eu tenho sempre que falar isso, porque o cara é artista, eu não sou. Imagina que isso aqui é água. Tá bom? É a água, então é um ambiente aquático. A estrela do mar, muitos outros seres vivos que vivem na água, peixes, muitos peixes, etc., eles fazem o quê? A fêmea solta seus óvulos, lembra que o óvulo é N? Vou colocar um Nzinho aqui. E o macho solta na água os seus espermatozoides. O espermatozoide vai sair nadando pela água e vai ter que encontrar um óvulo no ambiente aquático, fora do corpo. Por isso que é externo. Então, ó, o cara está aqui na água, o espermatozoide saiu nadando, ele também é N, certo? O óvulo é N, o espermatozoide é N. Quando esses dois caras se encontrarem... Dá para pegar aí? Quando esses dois caras se encontrarem, vai formar uma célula 2N. Esta célula 2N eu chamo de zigoto, ou célula ovo. Então, ó, aqui eu tenho o óvulo, aqui eu tenho o espermatozoide. E esse cara aqui, que é a junção dos dois, vai formar o zigoto, ou a célula ovo.
Tá bom? Isso acontece na água, gente, o tempo todo. Tá? O tempo todo. Tem um organismo lá liberando o óvulo e tem um organismo lá liberando espermatozoide. Pois bem, qual é o problema? O problema é que há milhões de anos atrás, a água começou a se tornar um ambiente hostil. Então, lembra que eu já falei em aulas anteriores que os cientistas que estudam a vida defendem que a vida começou na água. Tá? E existem várias evidências. Uma delas é essa. Tá? Que na água a fecundação é feita assim, livremente. Né? Se a gente pegar o nosso exemplo, que a fecundação já é interna, o nosso embrião ele vai se desenvolver dentro de uma bolsa de água, né, do líquido amniótico. Tá? Então a gente ainda para se desenvolver como ser vivo precisa de água. Tá? Então essa é só uma das muitas evidências que a ciência mostra que a vida evoluiu na água. Tá bom? Então chegou um momento, há milhões de anos atrás, que a água começou a ficar muito hostil. E os seres vivos precisavam sair da água. Né? Então você tem lá peixes, você tem lá artrópodes aquáticos, né, caranguejos, etc. e tal. E aí eles começam a fazer essa transição. Gente, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem peixe aí que vive dias fora d'água. E que eles têm uma nadadeira, que essa nadadeira a gente fala que é a nadadeira lobada, que ele começa a caminhar com a nadadeira. Tem peixe que sai de um lago, ele está secando, ele sai caminhando e vai para outro. Tem um peixe que virou uma praga aqui no Brasil, que ele é chamado de bagre africano. Alguns chamam de peixe-gato andador. Por que será que chama ele de peixe-gato andador? Se você colocar ele no ambiente seco, ele anda. E eu já vi vídeos na internet de pescadores que deixaram esse peixe uma semana no balde lá e o bicho ainda estava vivo, respirando o ar atmosférico. E é peixe. Tá bom? Então ele é uma praga porque ele está muito adaptado. Então assim, alguns seres vivos viram, opa, estão me caçando demais aqui, está faltando comida aqui, eu vou para a Terra. Tá? É lógico que não é assim, né? É uma questão genética que a gente vai começar a ver lá no 9º ano. Mas, basicamente, é isso que acontece. Então, a fecundação externa, ela vai acontecer com aqueles seres que eu posso dizer assim, talvez são mais primitivos, não sei. Uma outra coisa que eu posso falar para você. Preciso sair da água. E agora? Bom, para eu sair da água, eu vou precisar, então, criar um mecanismo para que eu possa me reproduzir. Tá? E qual é esse mecanismo? Tem que ir para dentro do corpo. Alguns seres vivos aquáticos já são vivíparos, né? O que é isso? Desenvolve lá dentro do corpo. Ou são ovíparos, mas desenvolve durante parte do tempo o ovo dentro do corpo e depois sai. É muito comum eu gosto de falar esse porque ele foge à regra. O cavalo marinho. Né? O que o cavalo marinho faz? Depois que o ovo é fecundado de forma externa, ele vai pegar esse ovo, esse zigoto, jogar para dentro do corpo, aí falam que é o cavalo marinho que engravida. Né? Na verdade, ele guarda lá dentro do corpo e cuida até que o seu filhote possa sair. Tá ok? Mas, na reprodução interna, o que vai começar a acontecer? O gameta masculino. Quem é o gameta masculino? Espermatozoide. Tá? Que a gente gosta de fazer o desenho dele assim. Ele vai precisar, normalmente, toda a regra tem exceção, principalmente na biologia tem um monte de exceção à regra, mas normalmente o gameta masculino vai precisar entrar no corpo do exemplar feminino da espécie para encontrar o óvulo, que é o gameta feminino. Tá bom? E aí, de novo, vai acontecer isso aqui, ó. O gameta masculino encontra o gameta feminino e forma uma célula ovo.
Algumas curiosidades sobre isso aqui, tá bom? O cara é um ser pluricelular, mas ele vai começar com uma célula 2N. Lembra? Que é a célula ovo, o zigoto. Essa célula 2N vai se transformar em duas células 2N, que depois vai se transformar em 4 células 2N, que depois vai se transformar em 8 células 2N. Gente, é assim que todo mundo que está me assistindo aqui, que tem consciência, começou a viver. De uma célula 2N. Tá? Para chegar nessa complexidade aqui. Se eu pegar uma célula agora aqui do meu braço, ela vai ter o número de cromossomos que a gente representa com 2N. Que no nosso caso aqui a gente tem 23 cromossomos, tá? E a gente fala que a célula do corpo vai ter 23 pares de cromossomos. Tudo bem? Mas nos gametas eu vou ter 23 cromossomos simples, N e N. Estou falando de ser humano, né? E no corpo eu vou ter em dupla, tá ok? E aí é feito um sorteiozinho aqui, por isso que às vezes eu posso ter vários filhos e cada um nascer com uma característica e não com outra, porque vai havendo uma misturinha aqui, tá bom? E aí é um assunto já para mais para frente, tá ok? Mas sabe o que pode acontecer? Pode acontecer dessa célula aqui, ó, quando for começar a primeira divisão aqui, ela se separar. Aí vai nascer o que a gente chama de gêmeos idênticos. Tá? O gêmeo idêntico, ele nada mais é, e eu tenho a certeza que tem gêmeos me assistindo aí, ele era um ser só. E na primeira divisão ele se separou. Por isso que a gente fala que eles são clones mesmo, um do outro. Tá? É diferente do gêmeo fraterno, que aí é outra história. Aí a mulher ovulou 2 óvulos, né? E aí são gêmeos parecidos, mas não vão ser idênticos, pode ser um feminino, outro masculino, etc. Mas quando são gêmeos idênticos, é porque na hora dessa divisão aqui, houve uma separação. Tá bom? Mas voltando ao assunto da aula, que era a fecundação externa e interna. Então, na fecundação externa, eu vou ter o ambiente que vai propiciar que eu libere o óvulo, que eu libere o espermatozoide, e aí, quem achar, quem achou. É lógico que há uma informação química, há uma atração química que é jogada, tá bom? Que vai facilitar o espermatozoide de encontrar aquele óvulo. E um detalhe importante, que eu sei que tem gente às vezes que faz essas perguntas. Ah, e se eu cruzar um cachorro com um rato? E se eu cruzar... O que acontece, ó, esse cara aqui, ele tem uma proteção química, que só permite que gametas da própria espécie se encontrem. Salvo raríssimas exceções. Tá? Quem mora no interior aí sabe da história da mula, né? E do burro, né? Que a mula, ela é resultado da cruza de um jegue com uma égua, etc e tal. Mas aí, gente, são exceções à regra. A regra é que não gera nada, tá? Se eu pegar espécies diferentes e cruzar, não gera nada porque tem essa proteção aqui. Pois bem, então voltando. Então, isso acontece por quê? Eu sei que vocês ficaram pensando aí, puxa, e se um espermatozoide de um peixe entrar no ovo de uma estrela do mar? No óvulo, né? Não acontece nada, não vai nem conseguir entrar. Tá? Existe uma proteção química para isso. E na fecundação interna, isso também é verdade. Tá bom? Existe uma proteção química lá que só da mesma espécie, salvo raríssimas exceções, só que vai ter que acontecer dentro do corpo, por quê? O corpo vai dar as condições que aqui fora a gente não tem. Tanto é que o espermatozoide ele tem essa caudinha aqui, ó, que a gente chama de flagelo, porque ele precisa nadar. Ele não sai flutuando, ele precisa nadar. Tá? Então ele precisa de um ambiente propício para ele sair nadando e encontrar o óvulo. Tudo bem até aí? A gente pode interagir? Pessoal, então agora, em cima de toda essa explicação que eu dei aí, eu quero saber o seguinte de vocês. Qual é o ambiente que facilita a fecundação externa? Tá ok? 2 minutinhos.
Ó, a maioria dos alunos aqui estão respondendo, professor Ediel, que é água. Maria, Eduarda, Lucas, Fernanda, Flávio, Ana Lívia, Matheus, Gabriele, Nicole, Gabriele, Lucas, Tiago, Rafael, Michele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ana Eduarda citou a água, pois facilita a locomoção. Acho que isso aí é bacana para a gente comentar. Perfeito. Mas a grande maioria aqui, viu, professor? Todo mundo aí foi quase que categórico com a água. Daniel, Cauã, Milena, toda essa galera aí. Ah, que bom, né? Porque eu queria ver justamente se vocês prestaram atenção. E é assim, gente, é isso mesmo. Então, na água vai facilitar porque, principalmente, o gameta ele vai se locomover lá, né? E encontrando o gameta do sexo oposto, resolvido o problema, formou o zigoto. Tá? E aí é só a célula se dividir para formar um ser vivo mais complexo. Muito bem, mas eu não me dou por satisfeito. Tá? Eu quero fazer uma outra perguntinha para vocês, para saber se vocês prestaram atenção lá no começo da aula. Agora é que eu quero ver, hein? Senão eu vou tirar um pontinho. A próxima pergunta é a seguinte, eu vou dar 3 minutos para responder, porque a resposta normalmente pode não ser tão curta, tá? Então, 3 minutinhos para responder aí o que é partenogênese. Vou começar com o Felipe Viana. Escreveu, esqueci, professor. Ah, esqueceu? Pois bem, então. Daqui a pouco eu vou explicar de novo, talvez se presta atenção. Vamos ver se algum colega seu já não conseguiu responder, né? Aqui, ó, tem a Giovana, que escreveu desenvolvimento de um ser vivo a partir de um óvulo não fecundado. A Vitória também escreveu a mesma coisa.
Arthur, desenvolvimento de um óvulo sem fecundação. Rafael, crescimento de um embrião sem fecundação também. A Cristina acha que é um novo óvulo. Rebeca acha que é o início de um novo ser. E o Henrique acha que é um novo organismo. Muito bem. Pessoal, todos estão certos, né? É um desenvolvimento de um óvulo não fecundado, que vai se tornar um ser vivo. Será um novo organismo. Tá? Muitos livros de biologia, né, lá do ensino superior, eles falam que o organismo é qualquer ser vivo. Tá bom? Então, mesmo unicelular ou pluricelular, porque às vezes a gente fala de organismo e lembra só do nosso organismo, né, sistemas e órgãos e tal. Mas qualquer ser vivo é chamado de organismo. Tá? Aí é o crescimento de um novo organismo. Muito bem. Perfeito, viu? Fiquei muito contente, né, que a maioria prestou atenção. Tenho a certeza que o nosso colega que esqueceu agora relembrou. Né, que o que é partenogênese? É um óvulo que vai se desenvolver sem exatamente a fecundação. Muito bem. Então vamos sistematizar. Podemos sistematizar, professor? Com certeza. Então o que nós aprendemos hoje? Então olha aí, ó, estudamos diferentes características na reprodução dos animais. Reprodução assexuada por brotamento e partenogênese, reprodução sexuada com fecundações interna e externa. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para hoje. É só, né? Bom, o que eu quero dizer da minha parte, espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Não esqueçam nunca de contatar o seu professor. Tá? Ele tem aí os canais aí, né, para conversar com você, tirar as dúvidas, que a gente aqui está de longe, né, e às vezes algumas dúvidas passam batido mesmo. Então converse com o seu professor, tá bom? Ele é o seu amigo aí de todas as horas. A gente está aqui para dar uma força só, tá bom? Muito obrigado pela aula de hoje. A gente fica por aí. Um abraço a todos. Até a próxima aula aqui pelo Centro de Mídias para vocês.